Diário possível, mas inventado. Data: Não é mais 2020. local: Sob um teto todo seu. eu queria falar sobre a dificuldade de escrever. E com isso, eu imaginei a cena clássica da autora atormentada. Para ser clássica mesmo, eu teria que ter como personagem um autor. Nessa cena, datada, e vocês vão entender o porquê em breve, só homens que poderiam estar escrevendo. Mas eu vou colocar uma autora por motivos de eu quero. Numa escrivaninha de madeira, a autora atormentada escreve à mão, sob a luz bruxuleante de uma vela ou um lampião. Escreve a lápis, ou ainda mais romântica, com um bico de pena que de tempos em tempos molha num vidrinho quadrado de nanquim. Mas pode ser com uma caneta esferográfica. Eu cometeria uma metonímia e diria Bic, mas a caneta Bic ficou meio rançosa para mim, que nem a camiseta da seleção brasileira. A autora para, pensa, talvez leve a caneta, o lápis ou o bico de pena à boca. Franze o senho, faz negativas com a cabeça. Numa fúria súbita, amassa o papel em que escreve e joga no chão. O papel amassado se junta a um bolo de papéis amassados no chão. A cena toda remonta ao tormento da escrita. A autora olha fixo o novo papel em branco. Atormentada. Porém, ainda que o tormento continue, toda a cena agora é diferente. Escrever é muito fácil. Basta olhar para uma página em branco até que sua testa sangre. Eu nem sei mais onde eu li isso. Eu até desconfio, mas talvez também pode ser uma daquelas minhas citações inventadas. Mas essa é uma descrição bem próxima da realidade. Só que a página agora é uma tela em branco e eu não escrevo mais à mão. Eu digito. Mais do que isso, eu raramente guardo esses rascunhos, eu sobreescrevo. Eu edito, eu apago, eu mudo de lugar e não guardo as marcas disso, além do Ctrl Alt Shift H, que para quem não sabe é o atalho para ver o histórico de versões do Google Docs, e que possivelmente só eu e a Tati podemos ver. Perceber isso e juntar com o amor imenso que eu e a Tati temos por manuscritos, ou mesmo esses registros datilografados e sobrescritos, como aqueles que a gente viu no Museu Guimarães Rosa, ou outros tantos e tantos que a gente sai caçando por aí, me fez pensar se a gente não tá, com isso, perdendo uma parte da história dos modos de pensar e de escrever. Não sei se chama assim. Seria isso filologia? Como chamam esses caras que estudam os manuscritos? Esses caras são paleógrafos, Ana. Paleos é antigo, grafos é escrita. Estudar escritos antigos, decifrar pergaminhos, achar palimpsestos. Isso é uma ideia que eu amo. Palimpsestos são pergaminhos que possuem traços de escritas anteriores. Parece que na Idade Média pergaminhos eram bem caros, então era comum os escribas rasparem os antigos e escreverem outra coisa por cima deles. Como se eu reutilizasse um caderno apagando suas páginas, só que com uma borracha meio ruim que deixa ver o que estava antes e pode ser recuperado. Uma parte dos poemas da Safo foi encontrada em palimpsestos, e uma obra desconhecida de Arquimedes, sim, esse mesmo, da Eureka, estava escondida no meio de um livro de salmos. Mas depois do papel, são justamente as correções, as superposições, as rasuras, aquelas intercalações puxadas para a entrelinha, os asteriscos, as setas, é que fazem uma espécie de palimpsesto. E daí a gente olha para o começo, para o antes de uma história, para o primeiro pensamento de uma coisa que a gente acha que nasceu pronta. Imagine que Grande Sertão Veredas não começava com nonada. Essa palavra foi colocada depois. E isso que é um começo memorável, que eu sempre li como pronto
não nasceu assim. Foi feito assim depois, pensado, construído, marcado a tinta na página datilografada. Quando eu vi isso, eu pensei em duas coisas. A primeira foi tipo um coach péssimo. Olha, o texto é como a gente, não nasce pronto. Existem alterações, mudanças, pananã. A segunda foi essa mesma preocupação da Ana. Como encontrar hoje essas marcas do começo? O que vai ser dos paleógrafos futuros? E que outros palimpsestos podem ser criados quando um toque numa tecla apaga integralmente um texto? Eu, por exemplo, não faço 1000 versões de um documento. E assim eu não vou lembrar jamais qual foi a forma original de um texto, como foi a sua gênese, o seu parto, que palavras me vieram antes dos indicadores tocarem o teclado, o que eu inseri, que frase eu troquei de lugar. Se um dia em séculos futuros encontrarem meu computador ou reativarem a nuvem e acharem os meus textos, vão ver apenas as suas versões finais. Ninguém vai saber da pessoa vacilante, medrosa, insegura, talvez cuidadosa, chatinha, que apaga 2 em 3 palavras, que muda de ideia sobre a ordem das frases em cada parágrafo. Não tem registro nenhum disso. E eu vou ser uma Tati encarcerada numa forma final. Eu acho isso meio triste, sei lá. É por isso que eu amo os manuscritos. Porque é óbvio que sempre tem um corpo por trás de um texto, mas os manuscritos evidenciam o corpo do texto. De todo modo, eu raramente escrevo à mão. Outro dia até tentei. Tentei não. Copiei um texto à mão para poder decorar. E a minha mão doía. E nem era um texto grande, eram umas 3 páginas de Word, Arial 12 e espaçamento simples. E é assim que a gente conta o tamanho dos textos hoje, né? Também me lembrei de quando cursei filosofia, faz pouco tempo, uns 5 anos, que tinha prova, à mão, em folha de almaço. Eu nem sabia que existia ainda almaço. Mais do que o esforço de escrever sobre o argumento da impossibilidade de movimento no vácuo em Aristóteles, eu acho que era isso, nessas provas eu sofria de dor na mão. Fiquei pensando se as crianças ainda aprendem a escrever à mão, se ainda existem, para além dos almaços, os cadernos de caligrafia e o quanto isso ainda vai durar. Se tem uma coisa que eu acho lindo, é ver uma criança aprendendo a escrever. Não ler, isso tem outra conotação, as crianças aprendem primeiro a ler, depois escrevem. É aprendendo a escrever não no sentido de fazer corresponder sinais arbitrários, as letras, a alguns sons que formam palavras e tal. É escrever no que existe de material, de físico no ato. Porque escrever tem uma mecânica específica. Tem o jeito de segurar no lápis. Tem o jeito de sentar, de inclinar a mão. E tem um conjunto enorme de exercícios físicos mesmo. Quem não lembra de traçar risquinhos, ondinhas, Lzinhos antes de escrever as letras? E tem a exata pressão do lápis no papel. Os cadernos de criança, que existem sim ainda, têm às vezes as folhas envergadas, desgastadas, quase rasgadas. Ou traços tão fraquinhos de quem parece temer o erro e já antecipa a borracha. Existe um corpo por trás das letras, e isso tem uma história, como tudo. A mão dói mesmo, tem um esforço muscular envolvido na escrita. E tem ainda o lance da caligrafia, a escrita bonita. Isso é uma arte, todo mundo sabe. As mesquitas são enfeitadas por orações naquela caligrafia que transforma as letras em arte decorativa. Até as marquinhas nas tabuletas de argila feitas com cunhas são diferentes entre si, mas ao mesmo tempo com marcas individuais. A letra de cada professora, de cada médico. A minha letra sempre foi esquisita. Nunca coube entre as 2 linhas do caderninho de caligrafia. Não assentava sobre a linha, fazia tranças com ela. E mudou muito. Na adolescência, quando eu descobri a literatura, eu ganhei um livro que era uma edição facsimilada de uns originais da Cecília Meirelles. Aliás, eu não me perdoo por não saber onde esse livro tá. É um palimpsesto de mim, de quando eu comecei a ser o que eu sou. Mas enfim, quando eu vi a letra da Cecília
Imediatamente eu tentei imitar. Depois tentei imitar Clarice. E eu finalizei com João Cabral ou Fernando Pessoa, não lembro. A letra miúda levemente tombada para a direita. Para que isso? Eu acho que imitar a letra me levava a crer que eu podia imitar outras coisas. O estilo, o talento. Como se a materialidade visível de um traço contivesse a mão de quem o fez. E assim foram muitas e muitas e muitas páginas riscadas com os treinos de ser quem eu não sou. As 1000 páginas escritas me marcaram. Eu lembro de sentir um orgulho enorme quando me dei conta de que eu tinha um calo no meu dedo médio da mão direita, o lugar em que eu apoiava meus instrumentos de escrita. Era um sinal de que eu estava inscrita no mundo. Um calo nas minhas mãos ainda diz muito sobre como escrever tem a ver com deixar marcas, sobre o papel e sobre o corpo. Hoje, diante da tela, tem marcas no corpo também, mas são como as letras, marcas dissipadas, vagas e confusas. Eu não sei se essas marcas são tão dissipadas. Acho que essas marcas curvam nosso pescoço, porque a gente escreve também no celular. Aquilo que antes era um curso necessário de datilografia, eu achava tão bonito quem datilografava com todos os dedos, hoje se mede pela agilidade do dedão. Li um artigo meio ruim outro dia que falava uma coisa meio idiota sobre nativos digitais e me irritei um pouco com os jovens que riam de quem digita no celular com um indicador. Eu mesma digito com o dedão, depois eu percebi, mas a minha irritação permanece. Não gosto nem um pouco desse papo de antigamente era melhor, ou os jovens estão perdidos, não se trata disso. Também não se trata do contrário, de tirar sarro de idosos confusos com a tecnologia. Eu mesmo me confundo muito e eu mesma pertenço a uma geração de passagem. Mas passagem para o quê? É o fim do rascunho, de passar limpo de versões atualizadas? Ao mesmo tempo, quando eu escrevo roteiros ou peças, nunca salvo as alterações por cima. Eu gero muitas e muitas versões. Aí o arquivo final não raramente chama versão final corrigida atualíssima, vale essa aqui, final mesmo. Porque mesmo o texto final nunca é final se eu ainda mexo nele. E eu sempre mexo nele. Mas também não é que eu visito as versões antigas. Só guardo lá, em arquivos nunca mais visitados, que quando organizados na pasta por data de abertura são jogados lá para o fim da lista. Talvez seja a marca dessa geração de passagem. Mas talvez toda geração seja de passagem. Existem discussões e debates sobre o livro ser o fim da memória, o e-book ser o fim do livro, a internet ser o fim da memória, o Waze ser a ignorância sobre os caminhos, a fotografia ser o fim da pintura realista. Não sei direito o que eu acho dessas discussões. Sei que agora eu acabei de apagar um parágrafo inteiro. Aí me arrependi. Dei um Ctrl Z. Vou aproveitar sim esse parágrafo. Foi isso aí que aconteceu. Mas eu decido narrar assim. A autora, aquela lá do começo desse texto, continua olhando fixo para o papel em branco, sua caneta a postos para materializar a cena, ideia da sua cabeça na folha de papel. Ela para um instante, pensa. Então dobra seu corpo em direção à imensa pilha de papéis amassados. Pega aquele último que ela acabou de jogar. Abre sem jeito. Relê. Olha, talvez seja aproveitável. Desamassa sobre a mesa o papel com muito cuidado. Então passa a mão na testa, porque parece molhada de suor. Olha para suas mãos. Sua testa goteja sangue. Diário possível, mas inventado é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode mandar um pix de qualquer valor para anaroxo com2x@gmail.com. Para saber mais, entre em diariopossível.com.
Ana, se abriu outro arquivo, não pode ser aquele outro? Não, Tati, porque daí a gente mantém as versões. Pra quê? Pra nada. Registro, sei lá.